Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Um bom retorno a todos. Que estejam todos em paz e com saúde. Vamos para mais uma correção da nossa atividade 1 do segundo semestre matemática, com a professora Sônia Cabral. Então, vamos começar. Essa questão 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto R. Quem é o conjunto R? Conjunto dos reais. Calcule o valor de cada uma. Então, só recordando, né? Vocês lembram, desde o 6º ano, quando a gente diz raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, vamos lá, resolvendo o nosso item A. Resolvendo o nosso item A, raiz quadrada de 25 igual a 0,5. Por quê? Porque se eu multiplicar 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25. Vamos para o item B. Raiz cúbica, né? Esse 3 aqui é o índice, raiz cúbica de 0,008. Ou seja, 8 milésimos. É igual a 0,2. Por quê, professora? Ora, pois, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,008. Item C. Raiz quadrada de menos 8 elevado ao quadrado. Ora, primeiro eu vou resolver essa potência. Base negativa, expoente par. A minha potência vai ficar positiva. E 8 vezes 8, 64. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 igual a 8. Pois 8 vezes 8, 64. Próximo item. Item D. Menos, mas preste atenção, esse menos está fora do radicando, ó. Menos raiz quadrada de 100. Então, menos continua e raiz quadrada de 100, 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, 100, né? Mas temos o sinal negativo antes do radical, foi o que eu falei agora antes. Então, fica menos 10. Item E, vamos para o item E. Raiz sétima de menos 1. Ora, se você ver menos 1 vezes 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 menos 1, vai dar menos 1, que é a mesma coisa, né? De menos 1 elevado a 7. Base negativa, expoente ímpar, dá menos 1. Professor, eu posso ter no radical um número negativo? Se o seu índice for um número ímpar, pode. Só não pode se for um número par, que aí não pertence ao conjunto dos reais. Então, raiz sétima, né? Porque isso aqui é um índice ímpar, raiz sétima de menos 1 igual a menos 1. Vamos para o item F. Raiz cúbica de menos 125, dá menos 5. A mesma coisa, ó. Eu tenho um radical negativo. Posso. Por quê? Porque o índice é um número ímpar. Então, menos 5 vezes menos 5, mais 25, mais 25 vezes menos 5, menos 125. Ou seja, raiz cúbica de menos 5, menos 25. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais.
Então, o que é que ele está pedindo? Para a gente dividir o expoente do radicando, que é esse númerozinho aqui, nesse primeiro caso, no item A, é o 5, e o índice do radicando, que é o 15, né? Dividindo o índice e o expoente pelo mesmo número. Então, vamos lá. Resolvendo, nós vamos ter o item A. Eu vou dividir o 15 e vou dividir o 5. Ora, eu posso dividir 15 por 5 e o 5 por 5. Por quê, professor? Tem que ser pelo mesmo número. Ora, 15 dividido por 5 dá 3, certo? Então, o meu índice, que era 15, vai passar a ser 3. E o expoente aqui, 5, 5 dividido por 5, 1. Então, a gente vai ficar raiz cúbica de 2. Item B, vou dividir o 14 por 7 e o 7 por 7. 14 dividido por 7 dá 2, 7 dividido por 7, 1. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 3. Professora, por que você não botou o índice em 2? Porque a gente sabe que o índice 2 representa a raiz quadrada e não é necessário botar. Item C. Vou dividir o 16 por 4 e o 4 por 4. 16 dividido por 4 dá 4, então esse índice que era 16 passa a ser 4. E o 4 aqui, que é o expoente do radicando, passa a ser 1. Então, vai ficar raiz quarta de 10. Item D. Vou pegar o 10 do índice. Bom, 10 é par, posso dividir por 2. Dá 5. O 8 também posso dividir por 2, dá 4. Não tenho mais nenhum divisor comum. Então, meu índice vai ficar 5, vai ficar raiz quinta de 5 elevado à quarta potência. Ok? Vamos para mais uma questão, né? Decomponha os radicandos em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais. Ou seja, nós vamos fatorar 32, que é o radicando, 27, 81, 16, 64 e 24. E vamos depois simplificar dividindo os índices e os expoentes dos radicandos. Então, vamos lá. Resolvendo o item A. Vamos resolver o item A. Se eu fatorar 32, a gente vai obter 2 elevado a 5, certo? É aquelas divisãozinha de fatores primos que você bota o 32, aí pega aquela retazinha e vai dividindo. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, 32 é a mesma coisa de eu ter 2 elevado a 5. Ou seja, 2 elevado a 5 é 32 de forma fatorada. Então, eu vou ter raiz décima, né? O índice aqui é 10. Em vez de escrever 32, eu escrevo 2 elevado a 5, que é o mesmo 32, só que está de forma fatorada. Agora, eu vou poder... E, professora, por que você faz isso? Para poder simplificar. Agora, eu vou dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Então, dividindo 10 dividido por 5, 2. E 5 dividido por 5, 1. Então, onde era o 10? Que era o índice, passa a ser 2. E cadê, professora? Você não botou, não estou vendo aqui. Quando o índice é 2, significa que é raiz quadrada. E não é necessário botar, né? Não tem necessidade de botar o índice 2. Bem como quando o expoente também é 1, não tem necessidade de botar. Então, vai ficar na forma simplificada,
raiz quadrada de 2. Item B, fatorando 27, temos 3 ao cubo. Realmente, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vou ter raiz nona de 3 elevado a 3, ou seja, de 3 elevado ao cubo. Dividindo, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, o índice que era 9 passa a ser 3, e o expoente que era 3 passa a ser 1. Item C. Fatorando 81, eu tenho 3 elevado a 4. De fato, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 81 de forma fatorada é 3 elevado a 4. Então, eu vou ter no item C, raiz 16ª de 3 elevado a 4. Ora, eu posso dividir 16 por 4, então o índice que era 16 passa a ser 4, tá aqui. E o expoente, 4 dividido por 4, 1, passa a ser 1. Então, de forma simplificada, eu vou ter raiz quarta de 3. Item D. Radicando 16, fatorando 16, 2 elevado a 4. Ora, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, vou ter raiz sexta de 2 elevado a 4. Dividindo 6 por 2 dá 3, e 4 por 2 dá 2. Então, o 6 do índice passa a ser 3, e o 4 do expoente do radicando passa a ser 2. Então, de forma simplificada, esse radicalzinho aqui passa a ser raiz cúbica de 2 ao quadrado. Item E. Item E, eu vou ter raiz oitava de 64. Ora, raiz oitava de 64, vou fatorar 64. 64 vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ou seja, vai ser 2 elevado à sexta potência. Então, eu vou ter raiz oitava de 2 elevado à sexta potência. Dividindo 8 por 2 dá 4. E 6 por 2 dá 3. Simplificando, fica raiz quarta de 2 elevado a 3, né? Porque o 8 passa a ser 4 e o 6 passa a ser 3. Item F. Item F, vou ter que fatorar 1024. Da mesma forma que eu fatorei, ou eu vou dividindo, né? Ou vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 216. 516, desculpem. 516 vezes 2, 1024. Ou seja, 2 elevado à décima potência, né? 1024 fatorado é 2 elevado à décima potência, né? Então, eu vou ter raiz décima segunda de 2 elevado a 10. Dividindo 12 dividido por 2, 6. Então, o índice que era 12 passa a ser 6. E o expoente, que era 10, passa a ser 5. E eu fico com raiz sexta de 2 elevado a 5, certo? Ai. Então, vamos para a última questão. Determine um número real x das igualdades. Ora, aqui eu tenho radical de radical, né? Ou seja, raiz de x e dentro raiz sexta de 10, isso é igual a raiz 24ª de 10.
A gente sabe que quando eu tenho radical de radical, eu multiplico os índices, né? Ou seja, vamos resolver aqui o item A. Se eu multiplicar x vezes 6, tem que dar igual a 24, porque aqui está dizendo que esse radical essa raiz dessa raiz é igual a o índice 24. Então, eu sei que quando eu tenho radical de radical, eu multiplico os índices. Então, x vezes 6 tem que dar igual a 24. Resolvendo, esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido por 6 igual a 4. Então, meu x é igual a 4. O item B. 5 vezes x, né? Tem que ser igual a 15 para esses radicais serem iguais, né? Para ser verdadeira essa igualdade. Então, 5 vezes x igual a 15. Esse 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. 15 dividido por 5, 3. Então, meu x tem que ser 3, realmente. 5 vezes 3, 15. Fica 15, né? O índice 15, raiz de 3, certo? Bom estudo a todos e tenha uma ótima quinta-feira.